Então, ainda falando de produtos notáveis, né? Lembrando que por enquanto nós estamos falando só do caso da soma. Quando aqui for uma subtração, vai mudar um detalhe no nosso trinômio, né? Então, aqui é chamado de quadrado da soma de dois termos, tá bom? Então, eu fiz aqui agora um exemplo com fração pra gente trabalhar. Então, o que que nós temos aqui? Nós vamos aplicar aqui, né? Nós já sabemos que nesse binômio, nós vamos substituir o A por 1/8 e o B por 8y, tá? Então, nós vamos fazer a soma de 1/8 mais 8y elevado ao quadrado. Então, aplicando aqui o quadrado da soma de dois termos, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter o quadrado do primeiro, então, o quadrado do primeiro é 1/8 ao quadrado, mais 2 vezes, então, eu não posso esquecer desse 2, né, porque ele é da fórmula, 2 vezes o primeiro pelo segundo, então, 2 vezes 1/8 por 8y. Lembrando que sempre entre uma letra e um número há uma multiplicação. Ela é oculta, mas ela existe, tá? Mais o quadrado do segundo. Então, 8y ao quadrado. Então, já pelo mesmo caso que comentamos na segunda aula, que temos que colocar entre parênteses, porque o quadrado é tanto do 8 quanto do y, tá? Então, vamos lá. 1/8 ao quadrado é 1/8 vezes 1/8, né? Então, o que nós temos aqui é 1/8 ao quadrado é 1/8 vezes 1/8. Multiplicação de frações é numerador com numerador e denominador com denominador, tá? Vocês costumam dizer de cima com de cima ou de baixo com de baixo. Então, 1 vezes 1, 1. 8 vezes 8, 64. Então, aqui, ó, nós temos que 1/8 elevado ao quadrado é 1 sobre 64 avos. Mais, então, aqui nós temos como se fosse todos os denominadores 1, né? Pelo mesmo caso, a multiplicação de frações é numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8y, 16y. 1 vezes 8, 8. 8 vezes 1, 8. Mais 8y ao quadrado. Então, relembrando, 8y ao quadrado é 8y vezes 8y. Então, 8 vezes 8 é 64, y vezes y, soma os expoentes, né? Multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, nós resultamos aqui em 64y ao quadrado. Então, nós já teríamos terminado aqui a nossa aplicação de produto notável no quadrado da soma de dois termos, se eu não tivesse observado que 16/8 a gente pode efetuar aí a divisão em partes iguais e a gente vai conseguir 2 inteiros, né? Então, isso é 1/64, 16 dividido para 8, 2y mais 64y ao quadrado. Então, agora, só organizando, né, por uma questão de ordem aí entre os graus, vamos dizer, né? Então, a gente aqui tem grau 2 para y, grau 1, e aqui é um termo independente, né? Então, nós vamos colocar o maior grau na frente. 64y ao quadrado, mais 2y, mais 1/64. E aí, aqui a gente finda a aplicação do nosso produto notável.